Olá, boa tarde. Estamos ao vivo aqui pela Casa do Sim. Olá, boa tarde. Hoje nós temos aqui a convidada Luciana Fernandes, pela Casa do Sim. Olá, vamos entrando. Wallace, obrigada, sua participação. Você esteve aqui com a Ana, foi muito bom semana passada. Hoje nossa convidada aqui pela Casa do Sim, ela foi nossa co-facilitadora de a Casa do Sim Saúde, num evento presencial ano passado. E ela traz, logo vai entrar, vai trazer aqui para nós muitas visões. Como é que a gente faz nossas pazes com a saúde? Uma visão holística, integrativa, científica, espiritual. Oi, Lu, você está entrando. Boa tarde, Maria Iris. Vou logo chamar a nossa querida Luciana. Bia, como vai? Boa tarde, que bom te ver aqui. Bom ver todo mundo que está chegando. Logo chamei. Oi, Lu. Abraço virtual. Um abraço virtual. Como é que vocês estão? Tá me ouvindo bem? Eu tô. Você tá me ouvindo bem? Eu não peguei fone. Não tô te ouvindo bem, mas agora eu tô. Melhorei aqui o meu áudio. Ai, que delícia! Quantas pessoas hoje, Anne? Bem-vindas! Ai, Isso, é bom você ter entrado logo, porque aí a gente vai cumprimentando, as pessoas estão chegando. eu tava lá no meu stories apanhando para colocar lá para chamar. Ai, gente, como eu apoio com esse Instagram, como eu apoio com essa tecnologia. Que saudade! Imagina, você é craque, Lu. Não sou. Mas eu tô morrendo de saudade de gente, viu? Esse negócio de ficar só falando por aqui, eu tô assim, tô com vontade de te agarrar, Má. Ó, a Bia falou aqui, está baixo, Lu, fala mais alto. Você quer pôr o fone, Lu? O que você acha? Não precisa sair, não. Nós estamos aqui chegando, começando. No fone vocês ficam olhando o meu cenário de fundo. Tá ótimo, né? É isso mesmo. Boa tarde, Márcia Nascente. Quem não me conhece, tem convidados aqui da Luciana Fernandes, nossa querida co-facilitadora da Casa do Sim Saúde, junto com a Bia Fioretti, que está aqui. O meu tá muito alto, Bia. Quer que eu abaixe? É porque eu acho que eu aumentei. Vou abaixar. Veja se está bom, por favor. É bom que todo mundo sabe que a gente vem fazendo as lives aqui desde abril, pela Casa do Sim, logo depois de que começou a quarentena, e estamos aprendendo juntas, né? Cada dia alguém fala alguma coisa, a gente incorpora. Oi, Lu, pronto, o que você acha? Deixa eu só pôr o meu fone. Isso, coloca seu fone, nós estamos chegando, a Bia falou que está melhor, é bom que todo mundo já vai nos ajudando, nós vamos começar já uma conversa, como a Luciana falou para mim, live verdadeira, né, do coração para coração. Não gosto desse negócio de live arrumada. Pronto, acho que a minha irmã entrou, Inês, vou saudar. É isso aí, as pessoas estão sempre apoiando a Casa do Sim, a Bem Ser Saúde, que é prima, irmã, né, Lu? De todas nós, todos e todas que multiplicamos. Lu, a gente propôs aí vários nomes e veio uma primeira conversa nossa, antes da Casa do Sim Saúde, lá que a gente ia fazer um café rápido, né? E a gente simplesmente triplicou a hora. Pois foi. Desmarcou manicure e tudo, porque a gente viu muitas coisas complementares. Eu queria ver se vocês estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem? Eu não estou ainda. Não?
Uai, então não é o Mas eu fone. posso aumentar o meu. A Bia falou que o meu fica alto, mas vou aumentar. Pode falar, Lu. E agora? Eu tô ótima para você. Tô vendo, tô Não, ouvindo. está baixo, mas eu tô com fone. Então não sei, mas consegue me ouvir? A Bia falou, está baixo. Tenta aumentar do lado, assim, porque no meu Tem. celular tem dois áudios, eu tenho que controlar. Engraçado isso, porque eu tô ouvindo super bem. Eu Ah, tô te ouvindo. eu tô no celular. Ó, ela falou, aumenta o volume do seu. Acho que a Bia falou. Eu tô no Gente, celular. a Neide, Neidinha, boa tarde. Bom, enquanto isso, nós já temos aí 10 pessoas. Então, vamos começar pelo começo. Tem muita gente querendo conhecer você, está muito empolgada com esse tema da saúde, da ciência, da consciência espiritual. E É. aí eu falei, eu vou deixar para quem é expert aqui falar. Lu, primeira coisa, as pazes com a saúde, se a gente for comparar um pouco com o que a gente precisa fazer de pazes, de uma maneira assim, abrangente, com a gente mesmo, né? E como é que você vê as pazes com essa saúde, né? Essa casa que nos habita, nossa própria conhecimento do nosso corpo no espaço, no universo. Vamos falar de uma forma abrangente para você contar para nós. Como é que a Luciana, quando era pequena lá, estava desbravando, né? O que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Como é que desperta em você a ciência, as artes, a antroposofia e tudo mais? Bom, bom, vamos lá. Gente, eu espero que vocês estejam me ouvindo, porque eu já coloquei o fone e não mudou muito. Você está ouvindo bem, Mar? Ótima eu. Que bom, que bom. Bom, então vamos lá. Bom, eu sou Luciana Fernandes. Primeiro, Mar, obrigada pelo convite. É sempre um desafio para mim fazer live à tarde, porque meu dia é corrido, mas falar com você é um prazer, né? Estar envolvida com o movimento da Casa do Sim é um prazer, é uma satisfação. Eu reverencio o trabalho de vocês demais. Bom, sou farmacêutica de formação. Mas você me perguntou duas coisas, né? Como é que a gente pode começar a olhar para esse aspecto de fazer as pazes com a saúde? E depois você perguntou um pouco do meu caminho. Bom, então eu vou começar pelas pazes com a saúde, que eu acho que tem a ver com o meu caminho, né? Eu desde Uhum. pitica, desde muito menina, eu tinha uma relação com o ambiente hospitalar de uma forma muito diferente. Sempre que eu entrava nesses ambientes, é muito doido isso. Eu tinha uma memória no corpo. Eu sentia uma dor diferente no meu corpo, mesmo se eu não estivesse doente. O fato de ver aquele ambiente, e o que me remetia era que era um ambiente muito frio. Uhum. Então, tem aspectos da minha infância que eu tenho isso como memória. E também eu tenho uma memória muito grande que chama a minha atenção, né? Porque a gente tem que tomar atenção àquilo que nos chama a atenção. A gente tem que olhar para isso e falar, nossa, por que isso aparece? Com tantas memórias, isso salta aos olhos? Então, eu tinha essa imagem, que o hospital era um ambiente frio, e eu lembro de sentir uma frio no osso, assim. Então, eu entrava, uma menininha, assim, olhava, ficava no cantinho, assim, e falava, nossa, o que é isso, né? E aí, eu também vivi uma história uma situação na minha biografia, que meu pai adoeceu na época que eu estava no colégio, primeira série, segunda série, por ali, meninota. E minha mãe sempre trabalhou muito. Então eu tive uma infância com muita. Eu sentia muita ausência da minha mãe e era uma criança, de certa forma, cuidada pela senhora que me cuidou, assim, os pais estavam meio distantes, até porque minha mãe sempre trabalhou muito. E aí eu vivi nessa semana da minha história, que meu pai ficou doente, a presença da minha mãe e do meu pai, de forma integral dentro de um hospital. Isso sempre me chamou a atenção, e era uma dicotomia, porque ao mesmo tempo que eu falava, nossa, chegou a hora de ir com a minha mãe para o hospital ficar com meu pai, e eu ia até a minha mãe, mas eu tinha aquela sensação de frio e eu também tinha essa sensação de calor.
Olha que interessante, naquele espaço pequeno protegido. Então, isso é uma situação do meu destino que sempre me chamou a atenção. E aí, por Uhum. fim, aos meus 18 anos, a minha mãe tinha loja. Então, ela falou: você vai trabalhar ou você vai comigo na loja ou você vai fazer alguma coisa? Eu falei: não, eu vou trabalhar na área da saúde, porque eu acho que tem alguma coisa para ser feita naquilo. E aí foi quando eu optei por trabalhar na área da saúde e meu primeiro emprego foi no hospital. Eu tive um enfrentamento com esse lugar frio. E aí é muito interessante, porque o hospital, apesar dele ser em si um ambiente, é um ambiente onde as pessoas, né, que buscam, né, estão precisando de cuidados, apesar dele ser em si uma estrutura, uma casa, né, a gente tentou falar de casa, um Sim. espaço que ao você olhar, ele te remete a uma coisa fria, né? Até porque as máquinas, né, tem toda aquela coisa, tem que estar essa temperatura, né? Como é que pode, gente? A máquina fica bem e eu não, né? Eu sempre Sim. falo isso para os médicos quando eu vou trabalhar lá. E, mas mesmo assim, é um ambiente que tem um calor que é o humano. O humano é o Uhum. elemento transformador desse espaço. Então, assim, quando eu fui trabalhar nesse lugar, eu pude perceber que apesar da gente ter os aspectos, né, da nossa, que tem um pouco essa coisa mais fria na tratativa, né? São muita coisa máquina, aquele ambiente frio, limpo, né? Aquela ideia de tudo clean, tudo tem o calor do ser humano, ele é o elemento transformador daquele lugar. Então, eu acho que e aí eu caminhei na minha vida, trabalhei 18 anos e ainda faço alguma coisa de pesquisa científica. É, então é um ambiente o qual eu trilhei, né? 18 anos com pesquisa, porque antes eu trabalhei como farmacêutica hospitalar. Então Sim. é Você meu. sabe, Lu, você está falando isso, nossa, é tão bom, a gente conversa 1000 vezes. Mas agora você me falando, eu trabalhei 2 vezes em hospital. É, E quando você agora diz com tanta clareza o que é transformador é o calor humano, essa memória veio. Que engraçado isso. e é tão interessante que quando as pessoas buscam esse recurso, né, quando as pessoas precisam de um hospital, o calor humano. As pessoas percebam isso, é muito interessante. As pessoas mudam, as pessoas, principalmente a quem está necessitando do recurso. Então, começa a se relacionar com aquelas pessoas, com os profissionais de outra forma. Eu sou uma pessoa que vai para o hospital com esse olhar. Toda vez que eu vou, para mim é uma aventura, porque eu vou olhando os corredores. O que está acontecendo aqui? Além da doença. Sim. Além da doença. E o que eu percebo é isso. Às vezes são duas pessoas que não se conhecem na porta de dois leitos que conversam. E a gente de fato deseja o restabelecimento do outro. Né? Quem já não passou por isso, que está ali no hospital e conversa com a pessoa do leito da frente, o acompanhante, e tem Sim. um desejo sincero da recuperação daquela pessoa. Coisas que nós, no nosso cotidiano, não nos atentamos ao outro. Então, eu acho que fazer as pazes com a saúde é olhar para essa situação que se estabelece mediante a doença e, de certa forma, tentar desenvolver isso sem a necessidade da doença. Ai, que E eu lindo. posso. Esse é o bem. Agora a gente chega no nome do que você criou: bem ser saúde. Porque eu acho que nós não sabemos de fato, né, a origem da saúde. A salutogênese pesquisa isso, que é a menina dos meus olhos. Mas O nós, que é essa lutogênese? então, o que é Posso? salutogênese? Salutogênese quer dizer a origem da saúde como palavra, né? E nós vivemos assim, eu, por exemplo, eu como farmacêutica, o que eu aprendi na faculdade? A origem do patógeno. O Uhum. que eu estudei? A doença. Sim. Desculpa, estou com o meu telefone. Deu uma travadinha, deixa eu ver. Então, voltou? Para mim voltou. Tá tudo bem? Não, tá Então tudo tá. bem. Desculpa, entrou uma ligação. Eu não sei, porque acho que se a gente coloca no. Eu não consigo acessar a live pelo computador, eu tive que entrar por aqui. Eu tentei Eu abrir. também entrei pelo celular. Tá tudo bem. Se tiver, a O gente. importante é o que a gente vai trazer, o que a gente vai construir, Isso. né? O que nós vamos costurar. Porque eu acho que esse olhar
para a saúde, que eu acho que é o que elemento que está faltando. Porque nós temos um olhar onde nós pesquisamos os patógenos, nós pesquisamos a doença mas nós buscamos a solução fora de nós. Uhum. A Como que é isso? Eu vou ficar perguntando dúvidas que eu tenho, tá, mas que eu vi que outras pessoas tinham, né, tá. quando a gente fez o workshop. Bom, então, Como é procurar fora? É no remédio, você quer dizer, ou não? procurar fora também no remédio a solução, mas também, de certa forma, colocar a doença como uma situação de fora que causou. Então, Sim. o que esses pesquisadores da salutogênese pedem para a gente é que a gente pesquise quem não ficou doente. Porque nós Uhum. temos um olhar, por exemplo, hoje nós estamos passando por uma pandemia. Né? E Sim. óbvio que o olhar da patogênese é necessário. A gente não pode abandonar o que nós já conquistamos. E a ciência caminhou 300 anos e construiu uma ciência muito bem estruturada que não precisa de forma alguma ser abandonada para que novos conceitos possam ser contemplados. Tem que haver um diálogo entre patogênese, que pesquisa exclusivamente a origem do patógeno teoricamente, como eu me livro dele. Qual é a bactéria, qual é o antibiótico. Percebe que está tudo fora? E a salutogênese pede para a gente perguntar por que alguns não pegaram? O que essas pessoas que não pegaram possuem de diferente? O que as protege? Sim, que é a questão da que se fala no linguagem comum, é a imunidade, né? Que vida que ela tem, o que ela fez, que ela estava do lado, quase com a mesma situação, mas na condição dela, ela não teve. Isso até de gripe a gente sempre fazia isso. Ué, como é que você pegou e eu não peguei? A questão é que o nosso olhar, o nosso mindset, é exclusivamente para quem pegou. E eu não estou dizendo Uhum. que esteja errado. Eu só estou dizendo que temos que começar a trilhar um novo caminho e, de repente, olhar o que que essa pessoa, o que esse indivíduo que não apresentou possui que o outro não. Quais são esses recursos que ele possui? Porque, com certeza, quando nós estamos diante de uma diversidade, todos nós possuímos recursos Sim. para lidar com aquilo, né? Então, que recursos essa pessoa fez uso? Então, a salutogênese busca pesquisar isso. Os pesquisadores da salutogênese, em suas pesquisas, eles perceberam que muitas das pessoas, na verdade, a salutogênese ela ganha evidência com Antonovsky. Ele Antonovsky é um médico, um sociólogo, Uhum. que fez uma pesquisa em Israel estudando a condição de saúde de mulheres idosas. E aí ele percebeu nesse estudo que as mais saudáveis eram as que tinham sobrevivido ao Holocausto. E ele achou aquilo É, no mínimo curioso, porque, ou seja, sobreviveram ao Holocausto são mulheres que, de certa forma, tiveram grandes dificuldades na vida. Ou seja, como é que elas podem ser mais saudáveis na idade adulta, né? Já pessoas de idade, do que mulheres que não passaram por situações tão dramáticas. E aí ele vai sim. estudar essas mulheres. Aí ele entende que essas mulheres, elas conseguiram transformar a situação do seu destino. Elas conseguiram. E aí que você pode trazer esse universo emocional que está junto com essa. Como é que ela consegue transformar? Que Ela de, é uma coisa vital, né? ela de fato é uma sobrevivente, porque a palavra sobrevivente é um ser vivo que reflete sobre a vida. Uhum. Sobrevivente. E a palavra em si já diz que ele tem uma forma de viver mais elevada. Ele consegue olhar a vida dele, a situação, tudo o que acontece com ele, com um olhar mais elevado. Esse é o verdadeiro sobrevivente. Sim. Então, e aí, à medida que a gente vai
trabalhando nessa direção de compreender as coisas que nos acontecem, encontrar um significado que é muito íntimo e pessoal para cada um do seu destino. E manuseando, fazendo algo no mundo com isso, a gente vai fortalecendo tal senso de coerência. Então, e aí a gente vai sendo mais saudável, vai criando bases, fontes de saúde. A gente vai... É tal da resiliência. Porque... Mas, Lu, você não sabia de tudo isso quando você estava lá nos seus primeiros anos de pesquisa científica. Como é que... porque aqui a gente tem pessoas da área de medicina, da área de humanas, enfim. Como que a Lu, que estava ali cientificamente, conhecia muito, trabalhava em grandes indústrias, percebe tudo isso em si, porque é a sua história... E fala, peraí, deixa eu ver mais coisas. E você caminhou, teve uma jornada. Bom, eu sempre tive um olhar diferenciado para esse espaço, né? Que eu considero um espaço, é um espaço até sagrado, né? Eu acho que não é um espaço sagrado. Eu sempre tive um olhar diferenciado para esse espaço. E ali, de certa forma, eu sempre busquei o humano. Mas... Claro que a minha formação nem me possibilitou esse olhar diferenciado. Porque eu estava focada onde? Onde eram as minhas aulas? No microscópio. Olha que interessante. Eu ficava... É interessante. Né? E não estou dizendo que isso não tem valor, porque tem valor. Porque a gente Sim, claro. Valor enorme. Né? Mas, quando eu trabalhava em pesquisa de medicamento, eu fiz um protocolo de câncer de mama. E era um protocolo que as mulheres tomavam um quimioterápico para aumentar a sobrevida em 4 meses. As mulheres já estavam com câncer de mama metastático. E o que me chamava muito a atenção em toda essa abordagem, né? Eu levava um medicamento, inclusive é um medicamento que trouxe resultado, principalmente nos hospitais que eu estava trabalhando. Isso a gente não vai saber por quê, né? Porque o estudo no mundo foi sendo interrompido, porque, infelizmente, as mulheres iam a óbito. E nesse hospital, que era um hospital em Porto Alegre, o estudo continuava. Mas aquilo doía muito na minha alma, porque o que eu percebia é que a parte física, a parte da doença estava sendo contemplada. Mas quem eram aquelas mulheres? Assim, para mim era muito triste olhar um prontuário médico, e meu trabalho era esse, né? Ver os resultados. Então, eu não tinha contato com o paciente. Quem faz pesquisa não entra em contato com os pacientes. A minha relação com elas era através de um prontuário. Eu tentava entender aquela dinâmica. E me chamava a atenção porque não era possível ver aquele ser. Eu não conseguia conceber quem eram aquelas mulheres com aquela leitura. Sim. Com aquilo que estava escrito. E eu questionava os médicos e as médicas, e eu falava, mas doutor... E alguns me falavam assim, não, mas isso é coisa da psicologia. Eu falei, tudo bem, pode até ser da coisa da psicologia, mas você não acha que isso deveria haver um diálogo? Porque esse ser, ele não é só esse corpo físico, ele não é só esse câncer. Ele é tão maior que isso. Então, para mim era muito triste eu ver isso tudo, abordar alguns médicos e ter respostas de que era assim. Entendi. E esse interser que você... Aí você traz que é uma coisa da Luciana, que imagina, você vendo um prontuário, você imaginava a humana ali. A história de vida. Porque eu acho que enquanto a gente está na patogênese, e eu ainda trabalho com a patogênese, eu não sou uma pessoa contra, né? Eu quero complementar as coisas, eu quero unir coisas. Sim, é o né? Na patogênese, o paciente, ele é um caso clínico. E eu acho que a gente tem que começar a olhar essas individualidades como histórias de vida. Sim. Aí a gente vai dar um passo, a gente vai fazer as pazes com a saúde, né? Porque da forma que nós estamos conduzindo, nós estamos de mão dada com a doença, não com a saúde. E como fazer? Agora eu vou perguntar assim, já uma cereja enorme, um salto. Fazendo as pazes com a saúde, com
esse sistema vivo que a gente chegou até aqui, a gente falou muito sobre biologia, esse valor da nossa presença, da nossa, exatamente, do nosso cuidado em importar-se com a gente e com o outro, né? Porque tem um espelho que a hora que você está no hospital e percebe o calor humano e vê um prontuário e percebe que ali tem não é só um caso clínico, é uma mulher que está passando aquilo com uma série de circunstâncias. Como é que a gente transporta isso para a educação, para a construção dessas pazes com a saúde? Eu acho que a gente tem um caminho pela frente a trilhar. A primeira coisa é uma mudança do indivíduo. A minha batalha na Bem-Ser Saúde é essa. Como é que eu vou transformando mindsets, mentalidades? Porque quando eu dava palestra, né? Porque agora não estou tanto mais. Quando eu dava minhas palestras e levava a salutogênese, a grande dificuldade é as pessoas entenderem o caminho para a saúde. Então, vamos só fechar isso aqui para depois a gente entrar. O que a gente pode fazer? Tá. Saúde, gente, não é ausência de doença. Uhum. Esse é o ponto que a gente tem que entender. E as pessoas, elas esperam isso. Ou seja, elas, na verdade, o cuidado delas com a saúde é um cuidado preventivo de doença. Eu ainda assim estou na patogênese. Desculpa. É um caminho que a gente tem que dar como educação para a saúde. Assim como a gente é educado, para aprender matemática, para aprender para tudo. A gente não é educado para viver, a gente não aprende, não vai para a escola, não aprende a ler, escrever, a gente não aprende a se relacionar. Uhum. Tem que aprender também a ser saudável. A gente tem que começar a construir um caminho de educação para a saúde. Aí a gente vai transformar isso. Saúde, como eu disse, não é ausência de doença. Saúde é integração. Um ser... Ô, Ju, liga na portaria. Um minuto, Má. Só um minuto, por favor. Bom, é que tá difícil. Adorei! Intervalo, gente. É assim mesmo, é live. Lembra, Lu, você falou, é a verdade. O pessoal tá te ligando e aí precisa resolver na portaria. O porteiro que não para de me ligar aqui. Agora é verdade. Tá bom. A Wanda tá rindo. Oi, Wanda. É para descontrair. Eu tava aqui com o bate-estaca antes de começar, que eu falei, gente, não é possível. Tava tudo em silêncio, mas é isso mesmo. Essa é a verdade da live. Então, mas é isso, gente. E posso falar uma coisa? Esse negócio da gente achar que saúde é ausência de doença é o que nos leva a não cuidar da saúde. Não é aquela coisa, eu vou ficar doente mesmo, eu não vou cuidar. Não, gente, saúde é um troço muito mais legal, muito mais interessante. Não é essa coisa chata que vendem pra gente, ter que tomar injeção na farmácia. Tereza Lordela entrou. Que é saúde? Saúde, gente, o ser saudável é um ser integrado. É um ser que tem relação com o meio. O que é um ser integrado? É um ser que tem relação com o meio. Por isso que, olha que interessante essa palavra, remédio. Ele vem justamente remediar. Então, quando você fala de remédio, é sinal que você perdeu a relação com o meio. E que meio é esse? A que eu tenho que ser integrada? Então, eu tenho que ser integrada. Primeira coisa, a mim mesma. É perceber, eu tô puta com o porteiro que não para de ligar no meu celular. Não, mas agora tá tudo bem. E aí o pessoal já gostou, mandou até coração, olha lá. Toda vez que a gente dá uma descontraída, daqui a pouco, Lu, vou pedir pra você tocar violão. O pessoal vai gostar. As várias faces da saúde. Você viu o que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo comigo agora? Perceber, acolher, amar. Porque tudo, gente, que acontece com a gente é um hóspede. Vamos ver o que esse hóspede vem me mostrar. Então, eu tenho que estar integrada comigo mesma. Segunda coisa, gente,
Eu vou perguntar para vocês onde vocês moram. Eu não sei vocês, mas eu moro num lugar que tem um céu em cima e uma terra embaixo. Que bom, né? Eu não tô lá acima do céu, tô por aqui também. Acima de mim, eu tô aqui sentada, tem um céu. Então, eu tenho que me manter integrada ao que vive, ao que está acima de mim e abaixo de mim. Aham. Então, seja lá qual for a relação que cada qual vai escolher ter com esse céu estrelado lindo, que seguramente vivem seres, mas não podemos simplesmente negligenciar isso. Porque seria Uhum. negligenciar o espaço em que vivemos. Temos algo acima de nós. Temos algo abaixo de nós, que é a terra que nos sustenta, que nos dá alimento e que estamos destruindo. Ela adorou a frase. Temos esse espaço a ser considerado. Eu adoro. A Wanda gostou, por isso que eu repeti. Não, não é a nossa casa, gente. É a nossa casa. E quando a gente fala desse espaço, eu gosto muito de falar do espaço acima de nós, mas vamos terminar. Acima de nós, abaixo de nós, aqui dentro de mim há um espaço, e em torno de mim, eu não sei vocês, mas agora na pandemia menos, mas costuma ter bastante pessoas. Tem um arsenal de pessoas conversando aqui dentro. Jardineiro, eu vou ter que dar conta do jardineiro. Sabe o que aconteceu? Eu resolvi fazer meu jardim ontem. E aí eu coloquei umas pedrinhas com areia, toda bonitinha. O meu gato destruiu numa noite. O jardineiro tá voltando para arrumar. E além de tudo fez xixi. Você acha que agora eu vou conseguir ter o jardim lá? Já virou o lugar dele. Ele vai se acostumar. Até o gato tem a troca, né? A autopoiese. Ele vai se acostumar que vai ser um jardim. Né? Vai estar tudo combinado. E é muito longo. Ontem foi uma experiência muito interessante, porque ontem eu fiquei o dia inteiro com o jardineiro aqui e eu fiquei olhando essa terra. Gente, como ela é dura, né? Olha aqui, para plantar as coisas, que esforço aquele homem tinha. Então, criar uma relação de forma que possamos nos manter integrados ao que está acima, ao que está abaixo e ao que está em torno de nós. Um ser saudável é um ser que possui essa relação pré-estabelecida, que busca uma forma de se relacionar com isso que está em torno e consigo próprio. Então, saúde não tem nada a ver com a ausência de doença. Saúde é integração. É isso que a gente tem que entender. Pronto. Agora, eu preciso... A Bia colocou, o gato acha que é para ele areia e pedra. Então, por isso que ele estava lá. Ela tem gato, que eu já conheci também. O Alex Echen também, que estava aqui na live comigo, também tem gato, apareceu no meio da live, e aí foi um sucesso. Eu falei, gente, olha, é coincidência, todos vocês têm gatos. Mas vamos falar de antroposofia um pouco, porque salutogênese foi o Antonovsky, mas qual é a inter-relação com antroposofia? Só para conectar as coisas. Então, a antroposofia... como eu estava dizendo, quando eu estava desde que eu conheço por gente, mas principalmente na faculdade, eu sempre busquei um caminho espiritualista, né? Sempre me chamou a atenção, sempre, como é que eu encontro algo que para mim faça sentido? E quando eu cheguei na antroposofia, que é uma ciência espiritual, antroposofia quer dizer a sabedoria do homem, antroposofia. De certa forma, eu pude encontrar nesse caminho a ciência ligada relacionada, integrada à espiritualidade. Eu pude encontrar um caminho onde eu não descartasse tudo que eu estudei, inclusive na farmácia, né, onde eu estudei a substância, eu estudei a planta, né? Porque a palavra substância é muito interessante. Substância é algo que está sob uma instância. O ponto é que quando a gente olha para ela sem nos interessarmos por essa instância maior, é como se a gente perdesse a preciosidade do que ela é. E eu encontrei dentro da antroposofia, que é uma ciência espiritual, um caminho para compreender melhor a ciência, para compreender melhor esse mundo que nós estamos vivendo hoje. Eu chego na antroposofia aos meus 33 anos, diante de uma maternidade
não alcançada, ou seja, foi também uma questão do destino que me levou até ela. E ali eu percebi que, claramente, que eu encontrei o meu caminho, né? Eu encontrei uma forma, né? E de lá para cá, hoje eu estou com 48 anos, eu posso dizer que eu me relaciono com esse ser na antroposofia. É sempre uma relação. A gente tem que ter em mente de que os saberes, né, o conhecimento não. O conhecimento você coloca no Google, o Dr. Google te responde. Tá. Saber sobre algo implica em se relacionar. Então, a antroposofia, para mim, primeiro, ela é um ser que nos convida a unir ciência e espiritualidade. E nos diz o seguinte: quem une isso é o humano. Então, alguém escreveu aqui, medicina de corpo e alma. É medicina de corpo, alma e espírito. É pedagogia de corpo, alma e espírito. É arquitetura de corpo, alma e espírito. Porque a antroposofia, ela atua em diversas áreas da atuação humana, não só a medicina. A medicina foi o caminho por onde eu entrei, né? Então, ela hoje, para mim, ela é um ser que eu busco de forma cotidiana a me relacionar, um ser que me convida a praticar o que eu conheço, o que eu estudo na minha vida prática, na minha relação com o outro. Muito interessante. Porque eu conheci, porque foi muita coincidência agora. Se conheceu há 15 anos, por uma questão sua de maternidade não concluída. E eu conheci quando a minha filha teve uma bronquite, depois que eu me separei, fortíssima. E eu fazia yoga e a professora falou, procura a antroposofia para ela. E eu procurei. E faz 15 anos, exatamente a mesma época que você. Que legal. E quando a gente se conheceu, você estava num curso que eu estava dando de biografia? Sim! Eu fiz o curso com você, maravilhoso, de biografia humana e biografia celeste. Eu falei, ai meu Deus, o que é isso? E eu não consigo esquecer, sabia? Nem que eu queira, porque ficou muito. Você é uma. Aqui, não puxando, mas você tem uma facilidade de comunicação corporal, verbal, com práticas, rir, né? Conversa. É normal. E fica muito forte. A gente aprende pela pele, sabe? É muito bom. E a pele? Mas e que mais, Má? Que mais vamos falar? Você me perguntou mais alguma coisa da antroposofia? Eu perguntei porque, assim, tem muita gente hoje fala espiritualidade. Você falou, eu sempre fui espiritualista. Porque a espiritualidade, ela é tão abrangente e independente das religiões que tem a ver com religar, né? O divino e tal. Mas a espiritualidade... Eu queria que você falasse um pouco mais disso, para a gente vai trazendo a ciência, a espiritualidade. E vamos falar de uma forma, pensando, não esquecendo a nossa chamada, né, que era fazendo as pazes com a saúde. Então, é verdade, não era fazendo as pazes com a espiritualidade. E vamos falar de espiritualidade pelo simples fato de que criar uma relação com o mundo espiritual é uma das mais importantes fontes de saúde de nosso tempo. Olha! Ainda bem que vai estar gravada, que eu vou ouvir essa frase. A forma que cada um vai encontrar a sua relação com o mundo espiritual é livre. Mas não encontrar traz para a nossa cultura muitos problemas de saúde. Porque justamente não nos religamos, né? Sim. Aí a gente só remedia, mas a gente não media e a gente não medita sobre o que está acontecendo. A gente não vai de fato para a cura. Mas, então dá para a gente falar de ciência espiritual considerando as pazes com a saúde. Isso, é isso mesmo. Aqui nós temos várias pessoas, porque além da profissão, a gente é antes,
A gente veio antes, né, os nossos ancestrais, a Tereza Lordelo está aí de constelação familiar também, fisioterapeuta, trabalha com gestão de estresse, e a gente vem antes e vem agora, e virá depois. Esse lugar que acaba sendo um lugar que muitos procuram e cada vez mais. Precisa, né? Tão necessário, que é tão interessante. Olha o fenômeno. Quando a pessoa adoece, o que ela busca? Ela busca a espiritualidade. Ela busca o médico, o recurso imediato para remediar. Sim. E em sua maioria, todas vão buscar alguma forma de fé. Então é interessante. O que restabelece a saúde também traz saúde. Mas vamos falar da antroposofia. Bom, a antroposofia, gente, é uma ciência espiritual fundada, criada por Rudolf Steiner, no século XIX. Né? Tem por trás dela diversos movimentos, a pedagogia Waldorf, né? E o que Steiner, quando a gente procura entender, né, essa individualidade, e quando eu cheguei na antroposofia, eu falei, nossa, como é que a antroposofia não é conhecida? Como é que essa coisa linda, as pessoas, todo mundo não conhece? Como é que isso não está no mundo, tipo, para todo mundo saber? Steiner trilhou um caminho um pouco diferente, porque o Steiner, ele deixou para a gente passos de autotransformação e autodesenvolvimento para que nós pudéssemos acessar o mundo espiritual através do conhecimento, através da compreensão daquilo que de fato é. Então, é uma espiritualidade que abarca a consciência humana. Não existe na antroposofia nenhum caminho mediúnico que não seja pela consciência, o eu presente. Então, ele construiu isso dentro da academia, na época dele. E outra, né, Lu, o Steiner, o Jung, o Goethe, eram contemporâneos e trocavam, porque essa multidisciplinaridade era muito pungente naquela época. Como a gente fala hoje, é a multidisciplinaridade. Mas já foi assim e voltou a ser assim, né? Sim, sim. E também, o que você trouxe o Goethe, Steiner, ele constrói a antroposofia totalmente pautada nos estudos de Goethe. O impulso dele, ele foi o redator das obras de Goethe, ele estudou toda a obra de Goethe, e aí é quando ele opta, porque ele fazia parte da teosofia, Rudolf Steiner. E ele era uma criança que tinha uma relação e um acesso ao mundo espiritual. Naquela época, uma época extremamente materialista, a revolução industrial, gente. Sim. Guerra. É porque tudo acontece ao mesmo tempo, né? Depois a gente percebe. E aí ele não tinha muito um lugar para falar do que ele via do mundo espiritual. Então, quando ele descobre o trabalho que Goethe fez, a obra de Goethe, ele fala, aqui estão os passos. E é por aqui que eu vou trilhar. E aí ele então rompe, né, de alguma forma com a teosofia, que quer dizer a sabedoria de Deus, e estrutura a antroposofia, convidando o homem a compreender a verdadeira natureza do homem, do ser humano. Então, toda a antroposofia tem isso como fundamento. E quais são os fundamentos? Né? Quando você vai estudar a antroposofia, E eu gosto de falar, por que é importante estudar esses fundamentos que a antroposofia traz para a gente? Eu queria porque, lógico, depois as pessoas vão ver você em aulas, cursos e atendimento, mas só para fazer um registro aqui, né, porque é um bate-papo e tal. A antroposofia, então, apareceu na vida da Lu há 15 anos, ela mostra todo esse lado de olhar o humano de uma forma, a consciência, assim como a gente tem outras multidisciplinas que estão olhando isso, né, de várias formas, ou seja, essa transversalidade que a gente pode adotar e não ficar numa única crença que limita até a gente evoluir. Aí eu trouxe, assim, só para a gente ir costurando, né? A Luciana, a história,
aonde a gente traz a ciência, a saúde, a espiritualidade, agregando o E, né? É o E, não é o ou, você não tem que escolher, não tem que, né? Eu gosto disso. A gente pode ir descobrindo e compreendendo, assim, nossas funções e nossos papéis também para contribuir. Por exemplo, eu vou trazer um elemento muito pessoal meu. Quando eu fui apresentada à antroposofia, eu tive uma percepção muito clara de que eu tinha encontrado o meu caminho. Eu posso te dizer, que eu nunca senti isso de uma forma tão clara em outras situações do meu destino. Eu vivi isso agora recentemente com a perda do meu sobrinho também, que eu até te contei, né? Que eu tive uma situação que parece que a vida me disse assim, e aí, você vai agora colocar em prática o que você acredita? Porque você fala que é necessário criar uma relação com o mundo espiritual, consciente. E o que você vai fazer agora com isso? Então foi bastante desafiador, mas quando eu encontrei a antroposofia, é como se eu tivesse percebido, nossa, aqui eu encontrei um caminho, né? E todos os conceitos que a mim eram trazidos, eu fui estudando, me dedicando a eles, sem de fato saber como eu vou aplicar isso na minha vida prática. Uhum. E, né, por que para mim é importante saber que o ser humano é um ser quadrimembrado, dotado de corpo físico, corpo etérico, corpo astral e eu? Uhum. E o que eu faço com isso? Então, aí, a princípio, chega como uma coerência. Você fala, nossa, faz sentido isso. 4 corpos. Temos 7, mas a princípio vamos falar de 4. Nós temos 7. Olha, a Tereza colocou ali a morte, né? Porque você citou da perda recente de seu sobrinho, desse aprendizado. Eu tô aprendendo, né? É muito recente, mas ensina também, né? Significa, ensina e dói. A gente tudo tem junto. de aprender na vida. A gente aprende para viver, que é no começo, né? A gente aprende, vai no banheiro, aprende um monte de coisa. Aprende para viver. Até os 21 anos a gente aprende para viver. Depois a gente aprende com a vida. E chega um momento, que é principalmente depois dos 42, você aprende com o destino. Então, olhar as coisas que chegam até nós através do destino e, de fato, tirar um aprendizado com isso, esse é o aprendizado da terceira etapa da vida, que é a parte que eu tô, que você tá. Sim. A gente tem um momento que a gente utiliza da nossa inteligência cognitiva, bastante, né? Chega um momento que a gente precisa da tal inteligência emocional na tratativa com os outros. E isso a gente vai desenvolvendo e não é que eu não vou usar... não para, você continua. Vou continuar usando. Mas chega uma hora, que é o momento que a gente está agora, que a gente tem que desenvolver uma inteligência espiritual. Como que é isso, né? Quer dizer, então eu defendo, então eu estou aqui falando, eu acredito no mundo espiritual e no momento que eu passo por uma diversidade, para onde isso tudo vai? Ou, de fato, eu vou olhar para isso levando em consideração aquilo que eu sei. Porque senão... senão fica reflexão sem a incorporação. De novo corpo, né? Eu acho que é isso, né? Porque o que é compreender? Quando a gente compreende com a cabeça, né? Mas até compreender, nossa, foi o caminho dele, foi a escolha dele, foi significar, tá? Por que isso aconteceu comigo e dessa forma? Manusear, o que eu vou fazer com isso no mundo? Ou então para mim, ou para ele, ou para alguém, ou para o entorno. Porque sempre é para o entorno, né? Sempre é para o entorno. Então, tem que colocar na prática, senão fica no blá, blá, blá. E a vida... A vida convida a gente a colocar na prática. Tem uma hora que você fala... E aí tá, eu vou pegar agora. Então eu fiquei 15 anos da minha vida estudando uma ciência espiritual, estudando pesquisa kármica, estudando aprendizagem com o destino. E agora? Agora chegou a hora de você colocar isso no mundo, de você falar, nossa, eu tenho agora a vida. Eu nunca esqueço uma vez, eu li uma frase do Steiner, que falava estudar, se dedicar. Por que eu devo me dedicar a uma ciência espiritual? E ele falava, para que você esteja preparado
Ela vai te preparar para lidar com as adversidades da vida. Quando eu li aquela frase, eu falei, eu não quero estar preparada, porque se estiver preparada, elas vêm. E, na verdade, hoje eu entendo que elas vão vir. Mas se eu estiver preparada, talvez eu possa fazer algo de melhor com isso. E algo de melhor não é só para mim, né? Porque ser saudável, gente, ser saudável é ser são, né? A gente não consegue ser saudável sozinho, individualmente, Mar. A própria palavra diz. E são beira também algo meio santo, né? São não sei o quê, São Carlos, São Paulo, são... Olha que interessante, a palavra é ser são. Uhum. Então, a gente está vivendo hoje uma situação de muitas doenças psicossociais, né? Eu perdi o meu sobrinho por uma situação dessa. E então, como de fato nós vamos transformar isso? Como de fato eu vou entender que a dor do outro é a minha? E eu posso dizer que eu não tenho isso o tempo todo presente na minha consciência ou na minha vida. Mas eu posso dizer que eu já percebo, que eu já tenho pequenas experiências do que é isso. Sabe quando você vê o outro diante de uma dor e você fala, cara, essa dor é minha também? É muito doido isso. Eu não sei para onde isso vai. Eu não sei se isso leva para a cura. Até me emociona. Eu não sei também. Você falou que caminho temos que trilhar. Temos que nos educar. Vamos trilhar juntos, alguém escreveu. Somos todos um. Nós vamos aprender e vamos trilhar juntas, né? Juntas. Temos que nos educar para sermos de verdade seres humanos. E eu não vou aqui falar que eu estou pronta, porque senão eu estaria mentindo. O meu professor, o Romão, que eu sempre falo dele, né? A Tereza até conhece, ele é médico, homeopata, professor de filosofia e ética. E ele fala, a gente esquece de algo simples, que a gente até precisa ensinar também para os mais novos. A vida é feita de nascimento e morte. E as pessoas falam, vida ou morte, mas não é. A vida compõe tudo. Vida compõe tudo. E ele, como sempre falando muito da biologia do conhecimento, como é que a gente melhora, então, a nossa condição de vivente agora, nessa presença com os outros. Nessa presença, inclusive, com o que você falou, né? O que está em cima, o que está embaixo, o que está no entorno. Graças. Porque no livro é bonito, é entendível, mas todo mundo fala, como é que você manifesta isso no dia a dia, no conflito, ou naquele momento que parece que só aqui e agora que é importante? Exato, né? Exatamente. Então, assim, é muito... realmente tá na vida prática, né? Hoje, eu percebo, assim, então, quando a gente fala pazes com a saúde, é pazes. Fazer pazes com a saúde é fazer pazes consigo. É fazer pazes com o outro. É fazer pazes com quem está acima de nós. E com quem está abaixo de nós, porque temos reinos inferiores a nós, que não estamos cuidando. Não estamos cuidando desses reinos. Se a gente tivesse integrado a eles, a gente não destruiria o reino do jeito que a gente está destruindo. A gente não teria o que está acontecendo agora na Amazônia. Não adianta. Se de fato tivéssemos integrados a ele, ao reino vegetal, ao reino animal, não maltrataríamos um animal, que seja até por alimento. O animal pode até servir por alimento, porque pode ser um sacrifício desse reino a nós. Mas não da forma sofrida que é hoje, não da forma destratada, sem reconhecer esse ser que está ali se sacrificando. Então, eu acho que o reino mineral também, né? Qual é a relação que nós temos com esse reino, de fato? Gente, relação implica em olhar, implica em cuidar, implica em ter interesse. Mas se você for ver, agora eu vou falar um tema polêmico aqui, mas assim, eu tenho amigos... A Miriam aqui trabalhou com isso e tem outros. Os índios pegando Covid, seres humanos também. E que não tem essa condição nem de ir num lugar, enfim, de poder tentar alguma coisa. E tá passando, eles não conseguem nem saber, enfim. E aí, como você falou, a gente não está respeitando
os outros seres, vegetais, animais, e nem os humanos, e nem as crianças, Então, né? Que é a coisa mais absurda. Como eu acho que a saúde, as pazes com a saúde, elas integram muito a cultura de paz, a cultura de pazes, com todas as circunstâncias sociais, estruturais, educacionais, das políticas públicas e por aí vai, do meio ambiente. Quando você falou, como é que a gente está cuidando? O que aconteceu com Mariana? Foi outro dia, 2 anos. A gente nem compreendeu ainda direito. Exatamente. E assim, de fato, por que a coisa durante um tempo fica em evidência e depois aquilo cai no esquecimento? Né? O que está faltando em nós para esse verdadeiro despertar? De fato, eu também não tenho respostas, mas o que eu percebo é que para que a gente precisa primeiro começar a se relacionar com esses reinos. A minha irmã, que é médica, está falando oi lá, homeopata. Eu acho que ela queria falar alguma coisa, mas tudo bem. Pode falar. Só escrever, Ana, porque eu não consigo digitar. Que a gente fala da saúde e fala do todo, porque está tudo integrado, como você falou, né? Tá tudo, então, essa é a ideia. Eu entendo que essa ideia, né? A saúde é a integração. Então, quando eu estou, né? E as palavras dizem muito pra gente. Eu vou voltar, olha a palavra. Quando eu estou desintegrada... Ai, vai cair, desculpa. É isso, o que acontece? Quando eu não estou integrada, essa palavra é muito interessante, Má. Eu não sei como é que nós estamos de tempo, Má. Eu não sei também, peraí, eu vou ver. Quando nós estamos integrado, tem um aspecto de integridade desse eu, né, que se mantém íntegro, independente das condições externas, né? Tem esse aspecto. E tem essa coisa, estão rindo, e tem essa coisa de estar integrado com o entorno, que é aquilo que a gente comentou. Então, todos nós é a mesma situação. Tem algo acima, algo abaixo, algo do lado e algo dentro. Tem tudo. Quando eu me desintegro do que está ao meu lado, como outro ser humano, eu adoeço. Quando eu me desintegro do que está acima de mim, que tem um mundo acima de mim, quer queira eu ou não. Quem não acredita, para cima. A Bia falou que deve ter 5 minutos, só para a gente ir concluindo. Gente, é bom que a Bia, você viu, a co-facilitadora aqui de saúde, ela está aqui nos ajudando. É uma querida. Bia, você é uma amor. Querida. Ela falou, a live tem que estar salva, vai estar salva. Ó, para fazer as pazes, né? A live, então, a ideia era essa. Como fazer as pazes com a saúde? Vamos fazer logo as pazes. Vamos fazer logo as pazes. Não, eu acho que vai demorar um bocadinho, hein? Mudar o mindset. Primeira coisa é mudar o mindset de que saúde não é ausência de doença. Primeiro ponto. Porque se eu continuar achando que eu tô doente, que se eu estar doente eu não tenho saúde, tá errado. Porque, inclusive, às vezes quando você tá doente, é o momento que o teu corpo está mais saudável. É muito doido esse negócio. Então, não é ausência de doença. Saúde é integração. Ser saudável é ser são. Eu não vou estar saudável se alguém ao meu lado estiver doente. Não dá para ser saudável no indivíduo. Saúde é algo social. Então, fazer as pazes com a saúde, primeira coisa é compreender isso, tá? Depois, é começar a criar um caminho de educação para a saúde. Assim como a gente aprende outras coisas na vida. A gente tem que começar a aprender a ser saudável. Aprender o que é saúde. O que é o significado disso. Então, criar esse caminho de integração. Que mantenha o ser humano íntegro. Né? Quando você está diante de um ser humano doente... Quando você está diante do ser humano, um olhar terapêutico é aquele que vê o sujeito saudável. Porque dentro de todos nós existe um núcleo e um sujeito saudável. E esse ser, a gente não pode perder de vista. Nem quando a gente se olha no espelho, nem quando a gente está diante de outro ser humano. Então, eu acho que é um caminho, né, que nos convida a nos relacionarmos com a gente, nos convida a nos relacionarmos, criar práticas integrativas de relacionamento com a Terra, com os reinos que vivem com nós aqui. Práticas integrativas que nos relacionam. Lu, falta 15 segundos. Com reinos acima,
com Em Volta de Outro Ser Humano. Eu amei falar com vocês. Olha, já estão pedindo mais. Bem Ser Saúde, a Casa dos Sim Corações. Amei. Precisamos mais, Lu. Ó.